Você lembra da história da fisioterapeuta que eu contei na sexta-feira? Se não lembra, dá uma olhadinha na descrição, porque a primeira parte está lá. E hoje eu quero continuar falando dessa mulher de fé, a Gisele, porque todos nós temos inúmeros milagres, histórias e testemunhos para contar sobre o nosso Deus. E hoje você vai ouvir mais uma história linda que mostra que nada é por acaso. Em 2012, enquanto se preparava para engravidar, Gisele perdeu a sua avó materna, a quem ela era muito apegada. Foi um tempo de dor, de luto, de saudade. Mas, 3 dias depois, ela descobriu que estava grávida e ali Deus transformou o pesar em esperança. A tristeza deu lugar à alegria intensa de carregar um filho amado no ventre. A Bíblia diz em Salmos capítulo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas, nas primeiras 6 semanas, algo muito delicado aconteceu. Houve um descolamento de 75% do saco gestacional. Gisele precisou ser internada, sem garantia, sem respostas, somente a fé. E nesse período, uma amiga trouxe uma palavra que confortou seu coração. Disse que aquele bebê era como uma pérola e que ela deveria confiar no Senhor. Ela passou 21 dias internada, fazendo ultrassons diários e vendo o seu bebê se desenvolver, dia após dia. Isso era Deus mostrando que o milagre estava acontecendo. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Graças a Deus, o restante da gestação foi bom e o parto tranquilo, mas a história ainda estava só começando. Quando André tinha cerca de 2 anos, ela percebeu algumas diferenças no seu filho. Depois de várias avaliações, veio o diagnóstico: autismo nível 1 de suporte. E ela descreve isso como um tipo de luto. Vieram inúmeras perguntas. E se ele não acreditar em Deus? E se ele não se desenvolver? Como encontrar a cura? Quantas mães fazem perguntas parecidas? E foi quando ela descobriu que não havia uma cura simples. Ela se lançou aos pés de Jesus, clamando, chorando e se convertendo ao amor do Senhor. E em um culto, num auditório lotado, uma palestrante disse, como se estivesse falando diretamente com ela: seu filho é como uma pérola, e a pérola precisa de tempo para ser preparada. Confie que o Senhor está cuidando de tudo. Sim, a mesma palavra voltou, porque quando Deus fala, Ele confirma. Eles viviam momentos difíceis, principalmente na adaptação escolar, e Gisele seguia confiando, orando e clamando ao Senhor. E então, a dona de uma escola incrível procurou por ela, oferecendo uma bolsa de estudos, que permanece até hoje. E a partir dali, André prosperou, se desenvolveu na escola, na vida e no crescimento. Mas o maior milagre foi outro, porque foi nesse caminho que toda a família encontrou Jesus. E hoje ela olha para trás e percebe que o mesmo Deus que sustentou o filho no ventre é o mesmo Deus que sustenta ele até hoje. E aqui eu gostaria de deixar algumas lições. Primeiro, Deus transforma luto em esperança. A dor não é o capítulo final. Segundo, o que parece frágil
pode ser milagre. A vida se desenvolvia dia após dia. Terceiro, nem todo diagnóstico define o destino. Deus continua escrevendo a história de um jeito lindo. Quarto, o tempo prepara a pérola. Nem tudo floresce rápido. Há tempo para todas as coisas. E o correto é fazer no momento certo. Quinto, o maior milagre pode ser a salvação. Toda a família encontrou Jesus. E talvez hoje você esteja vivendo perguntas, mas saiba, Deus já está cuidando. Desde o ventre até hoje, Ele continua fiel. E se essa mensagem falou com você, curta, compartilha e comente. E hoje é o penúltimo dia dessa série. Eu espero que você tenha gostado. E em maio falaremos do tema família. Fique conosco, nos acompanhe, porque você aprenderá coisas incríveis da palavra de Deus. E lembre-se, porque Deus que começa é o Deus que sustenta até o fim. Até mais.